Apresentamos Cura-te a Ti Mesmo, um podcast do GRESG, com Mariane Martins e Marco Aurélio Carvalho, baseado no livro Cura-te a Ti Mesmo, do Dr. Edward Bach. Bons estudos! Olá pessoal, eu sou Mariane Martins, trabalhadora do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, e venho aqui continuar o estudo do livro Cura-te a Ti Mesmo, de Edward Bach. Livro esse que está fazendo um podcast com 2 trabalhadores da casa, eu e o Marco Aurélio Carvalho. E hoje a gente vai ter o nosso terceiro estudo. O nosso terceiro estudo, que aborda também o terceiro capítulo desse livro, ele vai falar um pouquinho das doenças reais e básicas do homem, né? E nesse capítulo, o estudo começa retomando um pouco do que a gente viu nos primeiros dois podcasts, os primeiros 2 capítulos do livro, que fala a questão da doença, né, sendo o último estágio de uma desordem que é muito mais profunda. Porque como a gente estava vendo, né, pessoal, a doença, como a gente conhece, é a manifestação clínica de algo que está desequilibrado no nosso corpo e que se manifesta como uma enfermidade. Só que o livro traz o conceito para a gente que a doença é algo muito mais profundo, no sentido que a manifestação é apenas o efeito de algo muito maior. E que para o tratamento completo da doença, não basta tratar os sintomas. Claro que é importante tratar os sintomas, mas só fazer isso não chega à causa raiz do problema. Então a gente trata um sintoma, mas a gente não vai mais profundamente investigar o que está causando aquela desordem. Então a gente não chega a fazer um tratamento completo. Então isso a gente veio vendo ao longo dos estudos, né? E hoje, nesse terceiro capítulo, o autor traz também a visão do tá bom. Então, a gente tem que ir mais completo, a gente tem que ir na causa raiz. Quais são essas causas raízes, né? E aí, a gente começa vendo um conceito de que toda doença, toda alteração, desequilíbrio, parte de uma manifestação do homem enquanto ser humano, tá? Da humanidade, do nosso ser, agindo contra a unidade. Mas o que seria essa unidade? Basicamente, a gente pode traduzir essa unidade como o amor por todas as coisas. Por que o amor por todas as coisas seria a unidade básica de tudo que a gente tem como ponto de partida na nossa evolução? Porque se a gente tem, vamos pensar comigo, tá? Se a gente tem amor por todas as coisas, a gente não quer causar danos a ninguém. E isso vai com a gente mesmo, o nosso amor próprio. Se a gente não se ama, a gente não quer causar mal pra gente. Se a gente ama os nossos irmãos, independente dos erros que eles cometam, independente das próprias dificuldades que eles passem no caminho, a gente não quer causar danos a eles. E se a gente ama o próximo e manifesta esse amor no respeito, na fraternidade, nessa união, a gente também está amando a Deus sobre todas as coisas. Então, quando a gente pensa no amor dessa forma, no amor enquanto vínculo de fraternidade, de solidariedade, de preocupação e de respeito com o próximo, a gente não vai provocar mal nenhum, porque a gente não quer que esse efeito negativo seja sentido por quem quer que seja. Então, quando ele fala de as doenças básicas, tem muita relação com quando o ser humano age contra essa unidade que é o amor por todas as coisas, a gente começa a entender um pouquinho que as nossas doenças principais principiam, né? Elas começam nos sentimentos que a gente precisa trabalhar e que são muito negativos. Então o livro cita, né? Orgulho, crueldade, ódio, egoísmo, ignorância, instabilidade, ambição. E aí, na sequência desse estudo, aí eu vou fazer uma ressalva aqui, só pra gente também ter aquela fé raciocinada, né, que a doutrina espírita tanto fala. É muito importante a gente acreditar, ter fé, estudar, se questionar.
Então, assim, não é um diagnóstico aqui para ninguém, tá, gente? O que a gente vai falar, algumas relações, o autor traz de forma muito clara, muito exemplificativa, a relação de um sentimento com possíveis manifestações de doença em nosso corpo. Isso não quer dizer que se alguém tem a doença X, necessariamente é por causa da razão A. Não é assim que funciona, tá? Cada caso precisa ser analisado individualmente, não só pelos médicos da Terra, como também por cada um de nós. Porque quando a gente vê um estudo como esse, a gente se questiona. Eu lendo, eu estudando para trazer esse material aqui para vocês, eu me questionei muito. E você vê o quanto faz sentido, o quanto as manifestações desses sentimentos deletérios dentro da gente faz muito sentido com algumas desordens clínicas que a gente pode sentir, que a gente pode ter. O que eu estou trazendo como ponto de atenção é que não é porque alguém tem um problema cardíaco que a razão é única e exclusivamente por causa de um fator. Então essa análise ela precisa ser feita individualmente por cada um de nós, porque essa reflexão ela é muito importante e é parte do processo de autoconhecimento que também nos leva à evolução. Então, tendo dito isso, vamos entrar nessa parte aqui do livro, que é uma parte muito rica e muito interessante, né? Então, o autor fala que essas doenças principais são algumas dessas 7 que eu falei. E aí a gente vai falar individualmente sobre cada uma delas, tá? Orgulho. O que é o orgulho? O orgulho está muito relacionado à falta de reconhecimento, à insignificância da nossa personalidade e à sua completa dependência da alma. O que isso quer dizer? Quando a gente tem muito orgulho, a gente tem muita dificuldade de ser humilde, a gente tem muita dificuldade de se resignar diante das dificuldades da vida, porque a gente se questiona, por que eu? Por que comigo? Mas não pode ser assim, eu não mereço, eu não fiz nada, Então, assim, a gente não consegue ser humilde diante das adversidades de uma vida no mundo de provas e expiações. Todos nós aqui vamos passar dificuldades, cada um nos pontos que precisa trabalhar. E quando se tem muito orgulho, a gente não consegue ver o quanto a nossa personalidade aqui entendida como o nosso eu de hoje, ela é insignificante perante a nossa alma, que é o nosso espírito encarnado. Nós somos muito maiores do que essa jornada, nós vivemos muitas encarnações. Então a gente tem essa dificuldade de entender que o nosso eu encarnado num corpo físico de agora é muito menos importante do que a vivência do nosso espírito. E aí, quando a gente tem ações que são contrárias a essa unidade, a esse amor por todas as coisas, muito motivada pelo orgulho, exemplos de doenças que estão relacionadas a isso são aquelas que causam algum tipo de rigidez no corpo. Por que o autor relaciona dessa forma? Porque o orgulho remete a uma arrogância e rigidez da mente muito forte. Então, muitas vezes, essa enfermidade se manifesta também como algum tipo de rigidez do corpo. Segundo ponto que ele traz aqui, crueldade. Quando a gente fala em crueldade, a gente tem dificuldade de lidar com qualquer coisa que nos desagrade. E muitas vezes a gente ofende, a gente machuca verbalmente ou até fisicamente as pessoas que estão ao nosso redor. A gente é cruel com pessoas em ambientes de trabalho, cruel com pessoas da nossa própria família de sangue, às vezes, cruel com pessoas que não têm as mesmas ideias que a gente. E isso é completamente contra a ideia do amor. Porque se a gente é cruel, a gente está machucando todo mundo ao nosso redor, a gente está indo totalmente contra a unidade do amor sobre todas as coisas. E aí, quando a gente fala de doenças que são exemplos de respostas no nosso organismo a essa crueldade, são doenças que causam dor. Vocês concordam que a gente está causando dor ao outro? Então, o nosso organismo se manifesta muitas vezes com enfermidades que também geram dor. O terceiro ponto que ele trouxe aqui é a questão do ódio. O ódio, por definição, é a oposição do amor, né? Então, assim, a gente leva ao nosso corpo questões de solidão, questões relacionadas ao nosso temperamento violento, perturbações mentais, situações de histeria, de descontrole. Então, muitas vezes as doenças estão relacionadas a isso.
Quarto ponto colocado é a questão do egoísmo, né? O egoísmo, gente, é a gente colocar o nosso interesse acima de tudo e de todos, sem medir o quanto aquele nosso desejo, aquele nosso interesse, ele afeta os demais. Então, quando a gente fala isso de desconsiderar o outro, muitas vezes a gente gera doenças que estão relacionadas com coisas que causam um afastamento, uma introspecção exacerbada, que tiram esse brilho no olho, essa alegria de viver. Então, muitas vezes a gente está falando da mesma falta de fraternidade que o egoísmo traz. Essas doenças também muitas vezes se relacionam à retirada dessa alegria de viver e de ver e de se relacionar com o mundo. Questão da ignorância aqui, gente, a ignorância não é um aspecto intelectual, não é questão de acesso ao estudo de forma alguma, tá? A ignorância que ele fala aqui é a recusa em enxergar a verdade quando se tem a oportunidade. Então, aquelas pessoas que se recusam a ver, se recusam a aprender, mesmo diante de infinitas oportunidades que recebem para poder desenvolver aspectos que precisam. Então, quando a gente fala isso, da ignorância, da recusa em enxergar a verdade quando se tem oportunidade, muitas vezes isso está relacionado a problemas de visão, problemas de audição, entre outros. Instabilidade, né? Ele traz a instabilidade como indecisão, fraqueza de propósito, a dificuldade de aceitar que existem coisas maiores, existem energias maiores, existe toda uma espiritualidade que é maior do que você. E você ser muito instável nesse propósito, tudo te afeta, tudo te faz cometer as mesmas escolhas de outrora, é muito instável nessa decisão. Então isso também está relacionado com desordens diversas, que afetam movimentos, afetam coordenação motora, gerando a mesma instabilidade que se manifesta nessa causa raiz. E por fim, ele traz aqui a questão da ambição, mas a ambição vista aqui, tá, gente, como um desejo de poder desmedido, que é um desejo de poder que você não mede consequências, pisar em cima de outras pessoas, não medir as suas ações para conseguir atingir a posição, a conquista material que deseja. Então, muitas vezes, essa ambição desmedida se manifesta no corpo como com doenças, com enfermidades que freiam esses desejos e ambições, muitas vezes limitando as possibilidades do nosso corpo físico. Então, aqui, tá, gente, é mais uma vez muito importante a gente ver isso com a fé raciocinada. Isso são exemplos de causas básicas e de potenciais manifestações em forma de doença no nosso corpo físico. Mas fato é, tá, que todos esses sentimentos deletérios desarmonizam o nosso espírito e abrem a brecha para que a doença, enquanto sintoma clínico, enquanto manifestação, se instale. Então, é importante que a gente entenda que, número 1, a repetição das doenças dos vícios comportamentais, ou seja, desses comportamentos relacionados ao orgulho, ao egoísmo e todos os outros que a gente falou, eles possibilitam a instalação da enfermidade como a gente enxerga a doença no senso comum, que é a manifestação. Além disso, a gente está falando que a parte do corpo afetada ela não é um acidente. As coisas se relacionam. Então, muitas vezes, a parte do seu corpo que vai sentir está, sim, relacionado a como aquele seu vício comportamental afeta aos outros, a todos ao seu redor e a si mesmo. Então, acho que esse capítulo ele se encerra trazendo duas reflexões muito importantes, tá? A primeira, tá, gente, é que se questões cotidianas, se breves incômodos, se alguma coisa, um dia ruim, aí tá um trânsito muito pesado, você chegou atrasado na escola, você chegou atrasado no trabalho, alguém brigou com você por conta desse atraso, você não conseguiu fazer alguma coisa que você queria muito, se breves questões cotidianas já nos incomodam, já nos afetam, imagina como é que funciona quando a gente tem um conflito
emocional prolongado dentro da gente. Imagina quando esse egoísmo, esse orgulho, essa crueldade, essa ambição desmedida, esses sentimentos se fazem presente em todos os momentos da nossa vida. Se um momento, se um instante já provoca tantos efeitos, a gente consegue imaginar um pouquinho o quanto isso ser um hábito comportamental, o quanto isso ser frequente nas nossas ações e nos nossos pensamentos, desequilibram todo o nosso organismo. E o segundo ponto que ele traz para fechar esse capítulo é que, assim, é claro, tá, gente, que ninguém gosta de estar enfermo, ninguém gosta de ter uma manifestação em formato de doenças, gerando dor, gerando incômodo, gerando qualquer tipo de limitação. É claro que isso é muito ruim. Mas a gente precisa também mudar o olhar um pouquinho, que a doença é apenas a consequência de algo. Então, muitas vezes, esse sofrimento ele é um farol. É um farol que te diz, bom, se eu estou manifestando essa enfermidade aqui, talvez tenha alguma coisa lá na causa raiz, naquela causa original desse problema que eu precise rever. Então, muitas vezes, esse sofrimento gerado pela doença, ele funciona como um grande alerta. Alerta esse que faz a gente pensar e mudar comportamentos errados, caminhos que a gente está escolhendo, que não são os adequados para a nossa evolução espiritual e para as coisas que a gente precisa aprender. Então, muitas vezes, essa doença, ela funciona como a base que a gente precisa para mudar de rota, para fazer melhores escolhas e para voltar para a nossa caminhada rumo a ser um espírito melhor, uma nossa evolução. Então, quando a gente enxerga dessa forma, a gente também olha a doença como uma coisa a ser tratada por completo, no sintoma e na causa primária. Bom, pessoal, é esse o nosso estudo de hoje. Agradeço a vocês por estarem aqui. Na próxima semana teremos o nosso quarto capítulo desse livro, Cura-te a Ti Mesmo. Muito obrigado, um grande beijo a todos.